mais uma vez com vocês, Luz, Câmera e Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Maria Aparecida Santos Damasceno Rocha. Ela é médica especializada em medicina do trabalho. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A doutora vai contar pra gente hoje um pouquinho da sua história, que começou lá em Itabuna, na Bahia, passou por Brasília e veio parar aqui no Hospital de Câncer de Barretos, que ela vai contar também uma história interessante do princípio da carreira dela, da faculdade, uma história muito parecida com o hospital que a senhora trabalhou e aqui o Hospital de Câncer de Barretos. Então, vamos partir daí, essa primeira semelhança. Que hospital que é esse? Então, esse hospital que eu acho bem semelhante ao nosso aqui é o Hospital da Irmã Dulce, né? Que é um hospital chamado Hospital Santo Antônio, né? Que fica em Salvador, na Bahia. E eu fiz lá o meu 5º e 6º ano de medicina, né? E o que eu vejo de semelhança é que lá nós atendíamos pacientes do SUS, né? Só pacientes do SUS? Só pacientes do SUS. Então, pessoas extremamente carentes, né? E na época que eu estive fazendo, a Irmã Dulce ainda era viva, né? Que depois ela morreu, a família começou a fazer gerenciamento do hospital. Mas na época que eu estava lá, ela ainda era viva, né? E era, assim, muito difícil para os médicos, né? Porque, assim, não tinha como dizer não para a Irmã Dulce, né? Ela era muito brava. É porque, assim, se chegasse alguém lá, batesse na porta do hospital e pedisse ajuda, tinha que entrar. Então foi uma experiência foi uma experiência extremamente interessante, né? Porque a gente teve uma oportunidade de ter realmente essa assistência realmente com a pessoa, com um paciente carente, né? E na época também que eu estava lá, foi quando teve a visita do Papa. João Paulo II foi ao hospital vê-la também, e eu também no dia eu estava lá. Então são recordações que eu guardo assim muito boas dessa época, né? E aqui no nosso hospital a gente também tem esse paciente do SUS, né? Que é esse paciente carente, né? Às vezes carente de tudo mesmo, não só da questão da saúde em si, né? Mas carente de outras coisas. Então eu vejo uma semelhança com essa minha história da época. Como funciona assim na cabeça de uma estudante do 5º ano de medicina? Porque você começa a pensar, não, medicina, claro, todo mundo pensa num retorno financeiro, paciente particular, um consultório todo bonito. Passar o 5º e o 6º ano nesse hospital, despertou alguma coisa? Ver o trabalho maravilhoso da Irmã Dulce, como a senhora falou, batia alguém na porta, ela já ia atender. Tinha que entrar, Tinha que entrar e atender. Isso mudou alguma coisa na vida da senhora? Falou, bom, acho que eu tenho que ir um pouco para esse lado, ou um pouco para outro lado. Essa experiência foi bem marcante? Sim, bem marcante. Assim, o que a gente recorda da época é que eu posso te falar assim, não tinha como você não se contagiar com a missão que ela mesma ela desempenhava, né? Isso éramos nós estudantes, eram os médicos também do corpo clínico dela, né? Então, como eu falei, era difícil dizer não. Então, se alguém chegasse e falasse assim, olha, irmã, não tem lugar, né? A enfermaria está lotada, né? Ela falava assim, então puxa uma cama lá no meu quarto. Então, nessa hora, todo mundo voltava e falava, não, tá bom, irmã, a gente vai dar um jeito, a gente vai achar um lugar para essa pessoa também, né? Então, isso não tem como você não se contagiar, porque era uma dedicação realmente de amor ao próximo, né? E em tudo, né? Então, como ela pegava também aquelas pessoas, os pedintes das ruas, né? A pessoa sem casa, que estava na rua pedindo, e se falasse que estava precisando de alguma coisa, ela levava. Então, era comum o paciente chegar. Então, primeiro ele tomava banho, porque ele estava na rua, né? Ele tomava banho, era oferecida para ele uma roupa limpa, né? E depois ele ia para o consultório para ser examinado por nós, médicos, né? Alunos, enfim, né? Então, como é que você não se contagia com alguém que está do teu lado, né? Desempenhando um trabalho desse? Dando tudo para um paciente que nunca viu, para uma pessoa que nunca... para alguém, né? Então, isso realmente contagiava. E você acabava percebendo que existia, quase como se fosse um perfil mesmo entre todos nós, né? O hospital hoje ainda existe, ela não está mais presente, mas o hospital existe. E assim, eu tenho certeza que isso ainda deve estar acontecendo lá. Essa forma, assim, de doação mesmo ao próximo que ela implantou na época. E depois desse período, a senhora partiu para a área da clínica médica e... Isso, aí eu fui fazer, então depois que eu formei, eu fiz 2 anos de clínica médica, depois eu fui fazer a minha especialidade, que eu fiz no hospital, na USP, né, de São Paulo, no HC de lá. Depois que foi a alergologia, né? Depois eu fiz mestrado também lá, foi na época que eu me casei, né?
Meu marido também é médico, né? Médico aqui do hospital. E esse é o motivo que vocês vão saber por que a doutora está sentada nessa cadeira. Mas já. E ele, então, assim, ele é médico também, foi na época que nós nos casamos. E depois do mestrado, então, nós mudamos para Brasília, né? Ficamos lá em Brasília um tempo. E ele é médico nuclear. E lá em Brasília, a senhora já havia ouvido falar do hospital ou era uma coisa muito distante? Não, ou nada? era distante, né? O que aconteceu é que nós temos um compadre aqui no hospital, né, que foi colega de residência do meu marido, ele batizou o nosso primeiro filho, né, e ele trabalha aqui, e na época, então, ele convidou meu marido para vir para cá. Então tem que ter o nome dele. Como ele se chama? É o Dr. Marcelo José, né, da medicina nuclear. Então ele é nosso compadre e ele então convidou, né, o Euclides, no caso, para vir para o hospital. Nós viemos, então, antes conhecer... Mas aí o Marcelo contava alguma coisa para vocês do hospital, naquela época? Falava, existe Barretos no mapa do Brasil? Não, ele já contava, porque, na verdade, assim, o Euclides sempre ele gostou muito dessa parte acadêmica. E aí o Marcelo falava que existia a possibilidade aqui de ele fazer essa parte também, né? Não era só uma questão de assistência, mas já existia essa parte também acadêmica, de orientação, de residência, enfim... E ele se interessou. Então, nós viemos primeiro aqui conhecer o hospital, né? Foram contaminados nesse dia? Fomos contaminados nesse dia, né? Andamos pelo hospital. Eu lembro que, na época, me chamou a atenção, assim, o fato de todas as pessoas que passarem por nós sempre nos cumprimentarem. Né? É algo que chama atenção, né? Quando você vem aqui pela primeira vez, todo mundo que cruza com você no corredor sempre te cumprimenta, né? É uma característica, todos os visitantes relatam isso. Relatam isso, porque realmente isso não é uma coisa que você vê em todos os lugares, né? E aí, então, nós gostamos e Doutor Euclides já foi contaminado um pouquinho mais, que ele já viu o espaço dele lá, e a senhora começou a falar, onde eu vou entrar aqui? Exatamente. Então, assim, nós viemos por conta dele, né? Então ele veio, a proposta era para ele, e ele veio então para cá, viemos para cá. E aqui então depois... Isso foi que ano mais ou menos? Isso foi mais ou menos em 2006, final de 2006, né? Um pouquinho, quase 7 anos aí na estrada. Isso, E aí viemos, ele veio já trabalhar aqui, né? E eu fiquei na cidade ainda, e como a minha especialidade é alergologia, então inicialmente eu tentei fazer alguma coisa nisso, né? Comecei em outro hospital, depois eu acabei até passando no concurso da prefeitura, fiquei lá no postão, trabalhando também, fazendo a parte de alergologia. E acabou que depois eu mudei para a área da medicina do trabalho, né? E aí eu fui fazer essa especialidade, então eu fiz em Rio Preto, São José do Rio Preto, né? E aí foi quando eu tive a oportunidade de entrar aqui. Porque na minha especialidade de alergologia não contempla, né? É um hospital oncológico, né? Um hospital já especializado, não contemplaria. E a senhora se identificou com essa área da medicina do trabalho? E me identifiquei. Assim, o que é que eu posso te falar? No início, assim, é estranho, porque você para de falar paciente, né? E você começa a usar outra terminologia para o teu cliente, vamos dizer assim, né? Que passa a ser o colaborador. Que passa a ser o colaborador. E que passa a ser uma pessoa que não está doente, necessariamente. Mas isso a senhora vai contar para a gente já. Essa mudança de paciente para colaborador você vai ver no nosso próximo bloco. Agora fique com o quadro Aconteceu e voltamos já. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o Hospital de Câncer de Barretos realizou o primeiro simpósio de qualidade de vida, com o objetivo de desenvolver pesquisas de qualidade em diversas especialidades da área da saúde. Participaram um grupo de pesquisa formado por 12 integrantes com titulação de doutorado, 17 estudantes com graduação e pós-graduação e 5 técnicos. Na abertura do evento, uma palestra com o Dr. Augusto Cury, que abordou aspectos relacionados ao dia a dia dos profissionais. O primeiro simpósio de qualidade de vida relacionado à saúde do Hospital de Câncer de Barretos surgiu da ideia do nosso grupo de pesquisas em qualidade de vida, né, da pós-graduação stricto sensu do nosso hospital, né, e a ideia era desenvolver um simpósio que abordasse algumas questões que a gente estuda muito, que a gente realiza pesquisas em qualidade de vida relacionada à saúde. Como se trata de uma instituição que fala muito e tem a filosofia da questão
questão da humanização, esse simpósio ele foi gerado, né, e desenhado para que conseguissem atender o maior número de pesquisadores e profissionais de saúde que estão interessados nas pesquisas em qualidade de vida. Esse evento foi muito importante para o Hospital de Câncer de Barretos e para o nosso grupo de pesquisa em qualidade de vida, principalmente porque nós pudemos divulgar nossos resultados aqui no hospital, dos nossos estudos em qualidade de vida. Nós podemos trazer pesquisadores importantes, profissionais de renome, como o Dr. Augusto Cury, como o Dr. Francisco Pimentel, que veio de Portugal, que é um pesquisador da área de qualidade de vida, outros pesquisadores importantes. E nós podemos estabelecer parcerias para novos trabalhos e mostrar e divulgar os nossos resultados dos trabalhos aqui no hospital. O que seria da vida sem nossos sonhos? O Hospital de Câncer de Barretos também tinha um. E ele era grande. O plano era criar um lugar mágico para tratar as crianças, mas que não parecesse um hospital. Hoje, esse sonho é uma realidade. A existência desse novo centro, ela traz uma perspectiva de que as crianças tenham para onde ir, principalmente porque são crianças carentes do ponto de vista financeiro, onde o hospital trata com todos os recursos de primeiro mundo e gratuitamente. Isso abre uma frente nova de possibilidades para as famílias distantes de todo esse país que não tem às vezes para onde ir para tratar o filho com câncer. Ele vem para Barretos. A descoberta, ela foi uma descoberta que abalou muito a família, né? Que a gente nunca esperava ter acontecido isso na minha família. Foi um abalo. E a criança já vem se sentindo já feliz ali de estar entrando assim naqueles espaços do tudo, os médicos chegando, tratando, tendo respeito, carinho, abraçando. Então a criança se sente, parece que não está mais nem com aquela doença. Então eles já vão entrando ali com aquela felicidade de viver, tendo coragem mais de lutar pela doença que eles têm. Com as doações da sociedade e de campanhas, foi possível construir um centro multiprofissional para oferecer todo o carinho, atenção e qualidade que um hospital de câncer infanto-juvenil deve ter. Em parceria com o St. Jude, o hospital ganhou um aliado para conhecer, estudar e praticar a mais avançada medicina de tratamento de câncer infantil no mundo. No entanto, nosso desafio apenas começou. A gente ainda quer ter mais crianças que cheguem aqui, estamos preparados para ter o dobro do que temos hoje. E isso tem metas, e isso tem custos. E a gente sabe também que tratar uma criança é muito mais caro do que tratar um adulto. O Manuel ele ficou contente quando o médico falou assim, que tirou o remédio dele. Ele disse, agora eu estou sarado. Eu disse, graças a Deus, meu filho. Graças a Deus que nós temos um hospital de amor. Você também pode fazer a diferença na vida de muitos. Vamos construir esse sonho juntos. Ajude o Hospital de Câncer Infanto-Juvenil. Olá, voltamos. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Maria Aparecida. Ela é médica do trabalho, responsável pelo SESMIT. Aí ela vai contar para vocês o que significa essa sigla e por que trocar o nome de paciente para colaborador. Né, doutora? Conta pra gente. Primeiro, SESMIT. O que significa SESMIT? O que está englobado nessa sigla que nós escutamos todo dia e eu quase não consigo falar de tão comprido que é. Então, SESMIT significa Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, né? Então, o SESMIT, ele contempla duas áreas, né? Então, dentro do SESMIT você vai ter uma área que é da medicina do trabalho e você vai ter a outra que é da segurança do trabalho, né? Então, não tem como falar da medicina sem falar da segurança e vice-versa, né? Em algumas empresas, o SESMIT, ele não está colocado junto como a nossa, né? Em algumas empresas, assim, a medicina está num lado e a segurança em outro. Mas esse modelo nosso aqui é muito bom, porque nós estamos todos no mesmo espaço físico. Então, surge uma questão na segurança, conversa com a medicina conversa com a segurança e os problemas são resolvidos de maneira mais rápida, inclusive, né? Isso é mais, com certeza, segurança e saúde para o trabalhador, para o colaborador. Para o colaborador,
o colaborador. Então, na verdade, o que acontece? O SESMIT, então, ele existe por uma exigência da lei, né? Não são todas as empresas que precisam ter um SESMIT, né? Montar um SESMIT. Isso ter um médico do trabalho dentro da empresa. Dentro da empresa, né? Isso não é toda empresa que vai ter que ter necessidade disso. Então, existe uma legislação, né, trabalhista, onde você vai encontrar. Toda empresa, ela existe um grau de risco do desempenho daquela atividade que ela vai fazer, né? Então, nós temos grau de risco 1, 2, 3 e 4, né? Então, dentro do grau de risco da empresa e o número de colaborador que a empresa vai ter, aí existe a necessidade ou não de ter um SESMIT, né? Existe a necessidade, sim, de se fazer os exames, né? De se ter a segurança em todos os colaboradores. Então, a minha empresa eu tenho 2 colaboradores apenas. Vai ser feito o exame da mesma forma. Exatamente, mas eu não preciso ter um médico de trabalho, um engenheiro de segurança dentro da minha empresa para isso. Porque senão vai ter mais funcionário, vai ter mais cuidado do que funcionário. Né? Do que funcionário, né? Agora, a nossa empresa aqui contempla porque o nosso grau de risco, né, e o número de colaboradores que hoje nós já temos aqui, então contempla ter um SESMIT. E nós temos, então o nosso SESMIT é composto, né, então de médico do trabalho, engenheiro de segurança, enfermeira do trabalho, técnico de segurança do trabalho e técnico de enfermagem, né? Então é um SESMIT que realmente assim é necessário por conta das questões que a gente precisa resolver no dia a dia, né? Diante do risco, como eu falei, diante já do número de colaboradores. Tem uma análise assim em cada área que o SESMIT faz, na área, vamos supor, na enfermaria, o SESMIT ela tem uma atuação, vai fazer uma análise de risco, tem esse trabalho também? Tem esse trabalho. Então, como é que a coisa funciona, né? Então, apesar de estarmos nós 2 juntos, segurança e medicina do trabalho, cada um tem um papel a desempenhar. Então, falando da medicina. Então, na medicina, nós temos exames médicos obrigatórios por lei, que o médico do trabalho precisa fazer. Então, todo candidato à vaga, né, de uma empresa, ele vai ter que passar por um exame chamado admissional. Então, antes dele começar o trabalho dele naquela empresa, ele vai ter que ser feito esse exame pelo médico. Depois que ele já é funcionário da empresa, ele já é um colaborador, a depender da função que ele desempenha, ele vai ter que fazer o exame chamado exame periódico. Então, ou anual, ou semestral, ele precisa passar pelo médico do trabalho para ver as condições de saúde dele. Se esse colaborador entrou em uma determinada função, ele foi contratado para uma função, mas depois, ou por promoção, ou porque concorreu a uma vaga interna, ele muda de função dentro da empresa, nós emitimos outro documento, então um documento chamado de mudança de função. Ele tem que passar de novo no SESMIT para a gente avaliar se naquela nova função dele existem riscos diferentes daquele anterior que ele estava. Quando o colaborador, por alguma razão, ou porque foi fazer uma cirurgia, ou porque sofreu um acidente de trânsito, enfim, não importa, ele se ausenta da empresa por um período superior a 30 dias, quando ele retorna à empresa, ele precisa fazer de novo esse exame médico. Então, nós chamamos de exame médico de retorno ao trabalho. Ou seja, antes daquele colaborador voltar ao trabalho, ele precisa passar por esse médico. Para ver se ele está apto para ver as condições. Isso, né? Para ver as condições dele. Exatamente isso, para aquela função na qual ele estava quando ele se afastou. Ele pode voltar para a mesma função, ou ele agora que está voltando, não importa a razão, né, que o afastou, se ele nesse momento ele não pode mais exercer aquela função, ele precisa exercer uma outra. Né? E toda essa estrutura é uma proteção para o trabalhador. Sim. É um oferecimento que tem uma lei, obviamente, mas é uma lei que protege o trabalhador e que o hospital ele consegue cumprir da melhor forma possível. Exatamente. E no final de tudo isso, quer dizer, na hora que ele vai entrar, ele passa, e durante todo o período que ele está na empresa, ele é visto, e na hora que ele sai, que é o exame demissional, ele também passa novamente, para a gente atestar, né, que ele está em condições também. Quer dizer, ele sai dessa empresa, ele entra em outra empresa. Ele sai com saúde. Com saúde, saiu com segurança, né, enfim, e ele está apto para entrar em outra empresa. Então, esses 5 exames são os 5 exames obrigatórios por lei, né, que o médico do trabalho precisa fazer.
O nosso SESMIT, né, nós temos uma particularidade que, além desses 5 exames que a gente, por lei, precisa fazer, nós também fazemos as consultas clínicas, né? Então, o colaborador, ele chegou para iniciar sua jornada de trabalho, né? E depois ele começou com uma dor de cabeça, né? Que é uma cefaleia, uma dor de estômago, não importa, né? Uma suspeitinha de dengue que estava em moda e parece que já acabou, ainda bem. Isso, né? Enfim, ele chega e ele é atendido então lá também, né? Que isso normalmente seria uma atribuição do SESMIT no desenho que ele foi concebido, mas o hospital consegue oferecer isso. Conseguimos oferecer isso, quer dizer, por lei não está escrito que a gente precisa fazer isso, mas nesse caso aqui a gente faz, né? Com certeza, por estarmos numa empresa que é hospital. Talvez se a nossa empresa não fosse, talvez ficasse mais difícil fazer isso. Então nós temos uma estrutura hospitalar que nos favorece em fazer essa prática, que é o atendimento clínico, né? Então a gente atende também esse colaborador. Se for uma questão que a gente possa medicar, resolver aqui no hospital, ele fica aqui conosco mesmo, senão a gente encaminha então, por exemplo, para a Santa Casa, por uma questão mais difícil, né? Seria quase um exemplo assim, como se fosse um pronto-socorro para o funcionário aqui do hospital. Mais ou menos, pessoal, passei mal agora, eu vou dar um pulo até lá. Isso. Para ter o primeiro atendimento, é um pronto atendimento. É um pronto atendimento também. Então, uma coisa além do... A mais, isso. E nisso, né, nesse desenvolvimento dessa prática, o que é que nós temos percebido ao longo desses 5 anos que eu estou aqui? É que isso fortalece também a relação do colaborador com o médico do trabalho e também com a empresa, né? Ele se sente cuidado. Ele se sente cuidado também, né? E nós já tivemos assim, se você me perguntar, mas o que é que chega lá, né? Que era a minha pergunta. Que eu vou falar, chega tudo. Roubar o meu lugar. E eu vou falar, chega tudo, né? Cólica renal, né? E suspeita de apendicite, né? E por estarmos num ambiente predominantemente feminino, né? Eu já me peguei até ensinando a fazer tabelinha. Então, são todas as situações. Para tudo, né? Nós temos uma população feminina grande, nós temos uma população jovem, né? Grande também, né? Então, isso é algo que também é bom, é gostoso fazer, né? Porque apesar de, como eu já falei, não é paciente, é o colaborador, né? Mas a relação médico-paciente, ela existe também. Ela não se quebra, né? E pelo que a senhora contando, é bem agradável também. Essa situação. Também, né? Então é algo que, assim, algo a mais que a gente oferece aqui, né? Mas, de novo, né? Que não é uma obrigatoriedade em relação a isso. Voltando à questão, então, do SESMIT, né? Da composição. A senhora vai contar para mim já qual a composição do SESMIT. E o hospital oferece algumas outras coisas, alguns outros serviços para os nossos colaboradores aqui do hospital também. Você vai ficar sabendo disso no nosso próximo bloco. Fique agora com o quadro Conhecendo e voltamos já. Bom, pessoal, esse é o departamento de fotografia médica, tá? Ele fica localizado no 2º andar do prédio da prevenção. O departamento de fotografia médica, ela tem como objetivo principal fazer fotos de cirurgias, peças cirúrgicas, para que as mesmas sejam utilizadas para fins de estudo e documentação, fazendo assim um importante papel de auxílio tanto no tratamento dos pacientes quanto para os futuros médicos, que através dessas fotografias e filmagens, né, possam ter como aliado na sua aprendizagem. Além de fazermos toda a parte de fotografia e de filmagens para fins científicos, também realizamos formatação de pôsteres, banners e auxiliamos nossos profissionais na montagem de suas apresentações em congressos tanto nacionais quanto internacionais, visando sempre a qualidade e padronização em nossa instituição. Auxiliamos na montagem e organização dos eventos científicos da instituição, como workshop, reuniões das comissões, simpósios, entre outros, para garantir a qualidade na realização dos mesmos. Estou acompanhando meu pai, José Zampieri, há 114 dias. Você acorda todos os dias com um canto de pássaros, é impressionante. O hospital não parece um hospital, parece a nossa casa. Que não dá nem vontade de ir embora, sabe? Não pela doença que eu tenho, né? Porque ela vai indo, ela vai sarando, vai melhorando. Nossa amizade com enfermeiros,
doutor, parece que é da família. A esperança é a melhor possível. Eu já tinha uma carreira estabelecida em São Paulo, na realidade. E quando eu aqui vim, fiquei apaixonado pela fundação, pela filosofia, pela infraestrutura e basicamente por nós podermos, como médicos, exercer uma medicina assim de ponta para um paciente do Sistema Único de Saúde. E um paciente que muitas vezes é excluído socialmente. A qualidade com que a gente atende esse pessoal mais humilde é uma qualidade de um paciente particular. Inclusive, nós temos muitos tratamentos que nós fazemos para os pacientes do Sistema Único de Saúde que não são, inclusive, contemplados pela tabela de pagamento do SUS. E nós, na realidade, optamos por fazer esse tratamento porque nós sabemos que é o melhor para esse paciente. É uma medicina de responsabilidade profunda em fazer tudo do que é de melhor, não importa quanto custe. Você atender num lugar onde você tem tudo aqui dentro é muito mais fácil do que você ter que encaminhar o paciente para fazer um exame fora, para fazer uma parte do tratamento fora. Então eu acho que é isso que dá essa grande paixão de trabalhar aqui dentro. Você trata todos iguais e você tem tudo nas mãos para fazer tudo por esses pacientes. A partir do momento que você está aqui, você trabalha num bem comum. Então todo mundo fala a mesma língua. Um lugar que você está exclusivo porque você pode se dedicar só a isso aqui. Não precisa sair correndo daqui para dar um plantão ali, para trabalhar em outro lugar, para atender uma clínica. A gente sente que isso tem um comprometimento maior. Esse comprometimento que eu acho que é a chave do sucesso do hospital. Não somos só uma instituição assistencial, somos uma instituição assistencial, de ensino e de pesquisa. O Instituto de Ensino e Pesquisa dentro do Hospital de Câncer de Barretos, ele foi criado de um desejo antigo do Dr. Paulo Prata de juntar assistência, ensino e pesquisa. Nós temos uma residência médica, nós temos uma pós-graduação, o que permite que a gente forme pesquisadores e dê título de pesquisadores aqui mesmo pela Fundação Pio XII. O IRCAD é um centro de pesquisa e, sobretudo, de formação. Os cursos ministrados no IRCAD francês, ou mesmo no IRCAD de Taiwan, que foi a primeira filial do IRCAD, tem uma lista de espera de 1 a 2 anos. Aqui a gente vai ter a possibilidade de acolhê-lo de imediato. A gente vai ter uma excelência, uma qualidade que é a mesma do centro francês. Meu pai tinha 5 filhos e todo o dinheiro da família ele só punha para bancar o déficit do hospital. E o hospital ficou insolvente, incapaz de pagar todas as despesas. E nós íamos fechar. Esse médico me chamou para mim ver uma sala de curativo, que ele queria transformar a sala de curativo em uma sala de cirurgia. Falei, Henrique, bota um foco naquela sala lá, porque nós vamos conseguir operar mais pessoas e muito mais pessoas vão se beneficiar disso. Se você fizer esse gesto aqui, você salva mais vida do que eu como médico, do que seu pai como médico. Bem no dia que eu tinha determinado fechar o hospital, me provando que eu como leigo podia salvar mais vida que ele. Então a ideia de fechar o hospital pelo menos parou. Essa pessoa conseguiu me pôr uma sentença na cabeça de que eu também tinha vocação de poder salvar vidas. Essa mesma ideia para tantos leigos que são felizes de saber que pelo esforço que eles têm de ajudar a arrumar recursos, eles também tenham certeza que eles estão salvando vidas. A campanha do cofrinho, eu era voluntária, que eu colocava os cofrinhos, eu ia lá e recolhia. E a gente abraçou a causa com muito orgulho e a gente sabe que esse hospital precisa, né? A gente que roda a noite inteira, chega aqui é um ótimo descanso. Isso pra gente é muito gratificante, né? A gente trazer, saber que possa ajudar de uma maneira transportando eles, né? A gente chega da cidade, onde você foi em tal lugar, pronto, já é amigo na hora. Aqui a gente descobriu a outra parte da família da gente. Aqui nós temos mais uma família nossa. A minha mãe teve câncer, ela foi muito bem tratada no hospital. Eu fiz uma promessa que a herança que viesse que eu iria doar, né? A gente tenta dar uma qualidade de vida para essas mães que vêm de outras cidades, que trazem essas crianças, não tem onde ficar. Certo que a parte psicológica, isso cabe ao hospital, né? Mas na medida do possível da casa, a gente tenta alegrá-los. Mais vale a pena é que a gente vê, mesmo na dor, essas crianças sorrir. Porque a gente acha que a alegria faz bem ao tratamento.
é só o tratamento, dar o remédio e tudo mais. Como você lida com o doente, isso é muito importante. Nós tratamos de pacientes de seres humanos, nós não tratamos de mama, de próstata, não. Na frente vem o seu João, vem a Dona Maria, vem o seu Antônio. Todos os departamentos que o paciente passou, na químio, na rádio, ele recebeu uma dose de amor. Aqui não é a medicação que cura muito, é o calor humano, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros. Então é muito forte essa filosofia de se tratar as pessoas em primeiro lugar por amor. As pessoas se identificam, os médicos se apaixonam por isso, assim como todas as pessoas que entram do portão da rua para dentro do hospital, elas também têm esse sentimento de que entrar num lugar mágico, num lugar onde que não existe remédio, o remédio é o amor. E venham mais, porque afinal o hospital, além de ser o Hospital de Câncer de Barretos da Fundação Pio XII, é, acima de tudo, o Hospital do Amor. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada, a doutora Maria Aparecida. Ela é médica do trabalho, trabalha aqui no hospital no SESMIT, que ela ia começar a contar para vocês no próximo bloco, então eu vou deixar ela contar agora as outras atribuições do SESMIT e o que acontece também de bom para o colaborador, o trabalhador aqui da Fundação Pio XII, Hospital de Câncer de Barretos. Vocês vão saber, vocês estão ouvindo as palavras da pessoa que cuida de quem cuida. Não é mais ou menos isso? É verdade. E você falando isso, eu lembrei, o próprio CRM recentemente fez uma campanha assim, né? Cuidando da saúde do médico, né? De quem cuida. E daqui a gente está cuidando da saúde daquele que cuida dos nossos pacientes, né? Então, dentro desse contexto, né, do SESMIT, de todas essas questões que a gente faz, nós também, então, como eu falei, não dá para ficar separado da segurança, né? A segurança do trabalho, ela tem um papel fundamental, importantíssimo dentro da atuação, porque é através dela que nós vamos mapear riscos dentro de uma empresa, né? E o que é que nós podemos fazer para ou evitar aquele risco, acabar com aquele risco, às vezes isso é possível, ou pelo menos minimizar o risco. E que risco é esse? Um risco de acidente, né? Então, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, eles fazem esse trabalho dentro da empresa. E aí surge uma outra palavrinha, né, com siglas também, que é o EPI. EPI é o equipamento de proteção individual, que ele é disponibilizado para o colaborador, né, diante do risco que ele pode estar correndo, né? Nós estamos acostumados a ouvir EPI mais para fábrica, para algumas outras coisas, mas o hospital tem EPI também. Tem EPI, e quais seriam esses EPI? Temos vários, né? Então nós temos os respiradores, né, que são as máscaras, né? Nós temos as botas, né? Nós temos botinas, né? Nós temos aventais. As luvas são caracterizadas como EPI também? A luva também, assim, também é, só que assim, dentro da questão do risco biológico, é um EPI que ele não evita o principal acidente que é o nosso dentro do ambiente hospitalar, que é o acidente pérfuro. Então, o pérfuro cortante, que é aquele acidente onde ocorre com agulhas, com uma lâmina de bisturi, né? Com o vidro que eu fui abrir uma ampola, acabou que eu me cortei. Mesmo eu estando com a luva não me protege disso. Essa luva de látex que a gente usa no dia a dia. Porque nós temos luva, sim, que protege, né? Que é, no caso, uma luva das pessoas que trabalham em açougue. Então, aqui no hospital nós temos, né, a nossa cozinha, né? E lá nós temos pessoas que trabalham cortando carne, frango, né? E a gente não pode permitir que ela se corte. Então, existe uma luva chamada luva anticorte que é oferecida exatamente para evitar isso, né? Esse pérfuro cortante que a senhora falou, quais são as ações, os equipamentos que o hospital tem para evitar esse acidente? Então, hoje nós temos também... Então, está tudo adequado dentro do... Nós temos o tão chamado dispositivo, né, de segurança para material pérfuro cortante, né? Então, isso também é lei, né? Os hospitais, eles precisam também adquirir isso, e o nosso hospital já adquire,
Atualmente nós não contemplamos todos, né? Mas nós estamos num processo assim de implementação de todos os dispositivos, né? Para exatamente garantir essa proteção para o nosso colaborador em relação a esse acidente. A gente vai esbarrar na questão de alguns que não têm ainda. Então, por exemplo, os nossos cirurgiões, né? Nós não temos um dispositivo de segurança ainda, né? Para agulha, né? De sutura, enfim. Então, nas situações onde a gente não tem um dispositivo para oferecer, então vai todas as questões de conscientização, que na verdade também é a melhor prevenção que temos, né? Treinamento e conscientização em relação ao risco. Mas agora eu fiquei curioso, se o hospital tem uma luva anticorte como EPI, qual outro EPI assim, diferente que normalmente um hospital não usaria? Porque ninguém imagina um hospital com uma pessoa usando uma luva de açougue, né? E aqui, claro, a cozinha utiliza esse EPI. Algum outro assim inusitado que a senhora tem que prescrever lá junto com o pessoal da engenharia de segurança? Não, assim, aqui nós não teríamos muito mais, porque assim, fora essa questão da cozinha, né, que é uma cozinha que a gente tem aqui, o restante, assim, vai ser o pessoal da enfermagem, médicos, que contemplam dentro do ambiente hospitalar, que é o nosso, né? E também, assim, e aí falando um pouco também do pessoal da hotelaria, que vem, assim, as botas, né? Botas de bico de aço, né? Aí vem também o pessoal bota de bico que a gente também utiliza para evitar acidente, e a bota de PVC mesmo, de plástico, que é o pessoal da hotelaria por conta de limpeza, água, umidade, né, que também eles precisam utilizar, né? Mas a maioria realmente vai ser realmente o pessoal da enfermagem, técnico de enfermagem, médico, e aí os EPIs são esses mesmo, não fica muito fora, né? Só essa luva aí que ficou um pouquinho fora. A luva de corte, você gostou. O cirurgião não pode usar essa luva de corte, para ele não cortar a mão dele. Não pode, porque ele não teria a destreza, o tato para operar, né? Infelizmente, né? Então, infelizmente, a gente acaba que nós não temos ainda esse dispositivo de segurança. E com isso a gente consegue realmente diminuir acidentes, evitar, né? E melhora muito a vida do colaborador em relação a isso, né? Porque o que a gente tem que imaginar? A gente tem que imaginar que eu tenho que sair da minha residência, chegar no meu local de trabalho e retornar no final do dia para minha residência naquelas mesmas circunstâncias que eu saí cedo, né? Sem acidente, né? Isso é ideal, né? Esse é o objetivo. Então, a segurança do trabalho, ela tem essa atuação, né? E isso vai em conjunto com a medicina do trabalho, né? Porque a gente, se tem um risco, pode ser um risco também, não só de acidente, mas às vezes é um risco de doença, enfim, aí então as coisas elas vão se combinando e casando nisso. Existe algum tipo de orientação, uma palestra, um treinamento que é feito tanto da segurança do trabalho quanto do SESMIT em si? Existe um treinamento de educação continuada? Como é essa atuação? Principalmente vamos colocar um pouco mais na área da medicina do trabalho. Então, o que é que a gente faz, né? Bem, a gente tem um programa, que é o programa Saúde a Gente Cuida, onde a gente contempla, né, os hipertensos, diabéticos, né, que são aqueles colaboradores que são portadores de doença crônica, né? Para esse grupo, a gente, então, juntamente com o pessoal da nutrição, né, colocamos um cardápio para essas pessoas no refeitório, né? Então, hoje o diabético, ele tem uma sobremesa já para ele, o hipertenso, ele tem uma comida hipossódica, com menos sal, né? Além de a gente poder oferecer encontros deles com o nutricionista e palestras também em relação à doença, né? Eles têm os médicos assistentes, a gente apenas faz um reforço daquilo que eles já ouviram do seu médico. É um pouco mais de cuidado dentro ainda da instituição. Dentro da instituição, né? E, além disso, né, dessa questão toda dos hipertensos diabéticos, um assunto, né, que isso eu vou extrapolar, não é a questão de ambiente hospitalar. A senhora vai contar pra gente já. Né? No nosso próximo bloco, vocês estão curiosos para saber qual assunto será esse, mas vocês vão saber já. Você vai ficar agora com uma dose de saúde e voltamos já. Sim, o homem pode ter câncer de mama. No entanto, é uma doença rara nos homens,
Para cada 200 mulheres diagnosticadas da doença, nós temos cerca de um homem diagnosticado com a mesma doença. Isso é uma doença rara e representa cerca de 1% de todos os tumores nos homens. Dentre os fatores de risco para o homem ter câncer de mama, um deles é a ginecomastia, quando o homem tem o aumento da glândula mamária, que pode ser decorrente do uso de alguns medicamentos, de alguma influência hormonal. Esse é o principal fator. Mas existem outros fatores também, como, por exemplo, a obesidade, o uso de alguns outros medicamentos também relacionados. E a história familiar é muito importante. Homens que têm história de câncer de mama na família, nas mulheres, têm que ficar atentos porque também podem ser acometidos pela doença. Então, o principal sintoma do câncer de mama no homem é o surgimento de um nódulo. Então, o diagnóstico é feito através do exame anatomopatológico, de uma biópsia desse nódulo. Também podem surgir outras alterações na mama, como, por exemplo, retrações, abaulamentos, quando a mama fica mais inchada, ou até saída de líquido, que pode ser sanguinolento ou um líquido claro pelo mamilo, geralmente de um lado apenas. Então, esses são os principais sinais de alerta, que os homens têm que ficar atentos com essas alterações. O tratamento do câncer de mama no homem é semelhante ao tratamento da mesma doença na mulher. Geralmente consiste de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A cirurgia, geralmente, pelo homem ter uma mama de volume pequeno, já é ressecada toda a mama, é feito o tratamento total, ressecada toda a mama do homem. Pode ser retirada apenas uma parte, mas depende do tamanho do nódulo, tamanho da mama. E quimioterapia e radioterapia da mesma maneira. Um tratamento que pode levar vários meses e o acompanhamento tem que ser realizado durante vários anos. Voltamos. Luz, câmera e ação contra o câncer. Doutora Maria Aparecida, médica do trabalho, está contando para vocês um pouquinho dos bastidores de quem cuida dos nossos cuidadores, dos nossos colaboradores aqui do hospital. E ela deixou vocês com um pouquinho de água na boca. Vocês vão escutar agora o que a medicina do trabalho, o que o SESMIT extrapola, o que faz um pouco a mais ainda para o nosso funcionário, né, doutora? Como eu estava falando, então, a gente hoje não é a questão assim do hospital, não é uma questão de falar de empresas de saúde. Isso aí eu vou extrapolar para a questão de todos os trabalhadores, tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil, né? Então, hoje uma questão que surge, que vem despontando, são as questões emocionais, então chamado de doenças mentais, e algumas vezes relacionado ao trabalho e muitas vezes não, né? Pensando nisso, na nossa instituição nós temos a oportunidade de oferecer aos nossos colaboradores também um atendimento com psicólogo e um atendimento também com psiquiatra quando há necessidade disso. Isso, então, o psicólogo e o psiquiatra, na necessidade aqui só para os colaboradores? Só para os nossos colaboradores, né? Nós não temos uma extensão para familiares de colaboradores, mas para os nossos colaboradores daqui... Mas o profissional está aqui à disposição Está à disposição, né? Então, a marcação da consulta, atendimentos, enfim, nós somos o intermediário desse processo, né? Com resultados, assim, muito positivos, né? Nessa questão emocional. Porque só dando uma pincelada no trabalho, quer dizer, o trabalho para a gente não é apenas uma fonte de recurso monetário, né? Quando eu vou para o trabalho, eu também me realizo naquilo que eu faço. Eu vibro com o meu trabalho, eu tenho orgulho do que eu faço, as pessoas da minha família ou amigos têm orgulho também de mim, né? Então, eu não vou somente para ganhar dinheiro, para receber, né? Exato. Não vou esperando só o quinto dia útil do mês, não é só isso, né? Eu também me realizo ali dentro, né? Então, ter um ambiente de harmonia, né? Um ambiente saudável dentro do trabalho faz parte também da forma como eu vou responder aquilo. Então, eu posso render melhor,
eu posso atender melhor se eu estou numa condição realmente ainda mais num ambiente saudável. como o nosso, que é uma doença triste, né? A Sem pessoa dúvida. não pode vir aqui pensando no 5º dia útil, ela tem que vir aqui por amor mesmo. Exato, e eu falo que eu sou muito suspeita até de falar dos nossos colaboradores, porque como a gente trabalha diretamente com eles, assim, eles são pessoas realmente excelentes, né? E diante disso mesmo, porque a gente precisa, mesmo estando com nossos problemas, né, familiares, pessoais, que todos nós temos, né? Nós somos, né, o conjunto. Quando a gente chega aqui, a gente precisa ainda se doar para alguém que nos procura. Então, isso é uma questão muito interessante, faz parte do ambiente de saúde, né? E quando você vai falar da saúde do colaborador, você não pode esquecer dessa parte, a parte emocional, não só física, né? O que é que esse colaborador tem de emoção, o que é que a gente pode ajudar? E tem uma parte de prevenção também que o SESM Medicina do Trabalho realiza, e uma parte para mim é mais dolorosa, quando eu chego na recepção, eu vejo aquela moça com aquela agulha, eu só não saio correndo porque não pode. Para te vacinar. Exatamente, são as imunizações que o hospital realiza. São imunizações, então nós temos as imunizações, vamos dizer assim, obrigatórias também. Então, infelizmente obrigatórias, não dá para fugir. Então, assim, nós vacinamos contra o tétano e fazemos vacina contra a hepatite B. E temos a nossa imunização, vamos dizer assim, sazonal, né? Então, esse ano nós já fizemos a vacina contra o vírus da influenza, né? Inicialmente H1N1, H2N3, né? Juntamente com a Secretaria de Saúde, Vigilância, enfim, que é um trabalho também assim, que faz parte, né, das questões do SESMIT, né, que fazemos então em parceria. Então a imunização dos nossos colaboradores também é obrigação nossa, apesar de dolorosa. E uma outra parte que é aí a prevenção em si das doenças que nós tratamos aqui no hospital, né? Então, que é a prevenção de câncer. De câncer. Então o SESMIT, ele tem parcerias aqui dentro, né? Então nós temos uma parceria com a prevenção. Então todo Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama e colo de útero, o SESMIT é parceiro, né? Colocando isso em relação aos nossos colaboradores. A gente chama assim, Outubro Rosa, a gente chama Novembro Azul, porque no mês de novembro a gente faz a questão da próstata, né? E o ano passado, em parceria de novo com a prevenção, nós fizemos palestras sobre prevenção de câncer de próstata e de pênis, né? Então, que foi assim muito gratificante. Nós chamamos o pessoal da construção civil, que é um público masculino, né? Quase que na sua totalidade, né? E foi ótimo, né? Além dessa parceria, a gente tem uma parceria então com o NATA, que é o núcleo então que trata da questão da parada do tabagismo, do hábito de fumar nos pacientes, mas também extensivo aos colaboradores. Então a gente também é parceiro nesse processo. Todo colaborador que demonstra a vontade de parar de fumar, também a gente tem essa parceria com o NATA para ajudá-lo nesse processo, né? Então são parcerias assim. É uma gama de opções que o nosso colaborador ele tá à disposição. E ele tem disponível, exatamente. Ele tem disponível. Ele tem esse local onde hoje ele já reconhece que é um local que é para ele, né? Para cuidar da sua saúde. Da sua saúde, da sua segurança, e que ele busca, né? Ele vai lá realmente buscando isso e a gente então faz de tudo para corresponder a essa expectativa, né? Bom, nós batemos um papo agradável. A doutora Maria Aparecida, ela é médica do trabalho, responsável para cuidar dos nossos colaboradores. Doutora, uma palavra final, um incentivo para os nossos colaboradores, para quem está nos assistindo em casa, para a população em geral. A senhora fala desse cuidado de quem cuida. O que a gente costuma falar, assim, primeiro duas coisas, né? Primeiro, a tua relação com o trabalho, a tua relação do que você faz. Apesar de a gente ouvir muito de tentar fazer aquilo que nos deixa feliz, né? Que a gente, assim, primeiro que buscasse mesmo isso. Quer dizer, se eu tenho um retorno financeiro e eu ainda adoro aquilo que eu faço, é perfeito para a minha vida, né? Então, todo mundo que estiver nos ouvindo, todo mundo que puder fazer algo que gosta e ter o seu retorno financeiro com aquilo, né? Então, seria muito melhor. Então, o trabalho é importante nisso. E a segunda questão é exatamente essa, já falando especificamente dos nossos colaboradores aqui da instituição, né? Que para a gente é um trabalho assim, extremamente gratificante por conta disso. Eu estou cuidando da saúde, que a gente acredita que seja o nosso bem maior, né? Daqueles que cuidam da saúde do outro,
né? Então, cuidar do trabalhador da saúde tem esse retorno também. 2 vezes mais importante. 2 vezes mais importante, né? Porque ele estando bem, com certeza ele vai cuidar melhor daquele que precisa dele, né? E nisso eu estou inserida, você está inserido, né? Porque nós somos trabalhadores da saúde também. Então a gente também precisa se cuidar para poder cuidar do próximo. Para a gente cuidar sempre melhor do outro. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Agradecer a sua audiência. Não esqueça, www.hcancerbarretos.com.br. Dê uma olhadinha lá em tudo que tem do hospital, são fotos, textos, depoimentos e tudo mais. E agora você vai ficar com Trocando Ciência em Miúdos e voltaremos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos como convidado hoje o Dr. Alexandre César Santos, ele que é médico urologista aqui da Fundação Pio XII e também está fazendo o seu mestrado aqui no Hospital de Câncer de Barretos em pacientes que têm câncer de próstata. Olá, doutor Alexandre, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Zé. É um prazer estar aqui com vocês. Vou ter a oportunidade de explicar um pouquinho sobre o meu projeto de mestrado, que envolve o tratamento na realidade, o rastreamento para pacientes com câncer de próstata. O que é rastreamento de câncer de próstata? O que é isso exatamente? Bom, inicialmente para a gente contextualizar, o câncer de próstata, ele tem uma importância muito grande, porque é a principal tipo de tumor sólido do homem. Só perde para os tumores de pele. E a gente faz uma busca ativa de rastreamento. O rastreamento nada mais é do que se tentar identificar pacientes que têm câncer de próstata, no sentido de prover para eles um tratamento precoce e curar o paciente da doença. É um tumor muito comum. A gente tem uma previsão aí de quase 70 mil casos novos para esse ano de câncer de próstata. E por ser muito comum, vai matar também entre 3% e 5% desses pacientes que vão ser diagnosticados. E a gente utiliza como rastreamento basicamente 2 ferramentas. O paciente que deseja fazer a sua consulta para próstata, ele tem que obrigatoriamente realizar o exame do PSA e fazer o exame do toque retal, que é uma outra ferramenta importante também para a gente diagnosticar o câncer de próstata. Entretanto, essas 2 ferramentas elas ainda são muito falhas. Por quê? Porque uma vez que a gente tenha ou o exame do toque alterado ou o exame do PSA alterado, esse paciente necessariamente precisa realizar uma biópsia de próstata para confirmar ou não a presença ou não da doença. Só que a gente tem a confirmação da doença em aproximadamente 30% dos pacientes, ou seja, esses 2 exames são falhos em 70% dos pacientes. E a gente necessita de ferramentas que possam melhorar isso. Uma vez que esse paciente vai ser submetido a exames invasivos, a biópsia de próstata é um exame doloroso, um exame que é invasivo, o paciente tem que ficar numa posição constrangedora, tem uma série de limitações por conta disso. E nós necessitamos de ferramentas melhores para tentar diagnosticar os tumores, preferencialmente diagnosticar tumores que são agressivos e evitar que esses pacientes sejam submetidos a várias biópsias. Então, quer dizer, da mesma forma que a mulher faz o seu preventivo para o colo de útero, o câncer de colo de útero, o homem também pode fazer o preventivo para o câncer de próstata. E vocês usam, então, o exame do toque retal e um exame de sangue, que é o PSA. Mas o seu estudo está trazendo uma novidade. Que novidade é essa, doutor Alexandre? Exatamente, Zé. Como essas ferramentas que eu já expliquei, elas são um pouco falhas, a medicina tem buscado desenvolver alguns outros marcadores tumorais, que nada mais são do que exames feitos ou no sangue ou na urina, que tenham uma maior certeza da presença do câncer naquele paciente ou não. E o meu estudo é justamente com uma dessas substâncias. A gente vai avaliar o PCA3, que nada mais é do que um RNA mensageiro, é uma peça do DNA que é codificada e que é muito específica do câncer de próstata. A vantagem desse exame é que ele é detectado na urina, depois que o médico urologista já faz o toque para detectar ou não a doença, é colhida a urina desse paciente logo na sequência e nessa urina nós vamos estudar se existe essa substância, o PCA3. Esse PCA3 ele é muito bom, por quê? Porque ele não sofre as variações que o PSA tem normalmente,
com a idade, o PSA pode sofrer alterações com o tamanho da glândula da próstata. O PSA3 ele é muito mais específico do câncer. A gente encontra o PSA3 66 vezes mais expresso no câncer do que em algumas doenças benignas da próstata. E a utilidade do nosso estudo justamente é o quê? Utilizar essa substância que é mais específica naqueles casos de pacientes que já fizeram uma biópsia e que ainda suspeita a clínica de câncer de próstata. O objetivo do estudo é justamente tentar diminuir ao máximo o número de biópsias que esses pacientes precisariam ser submetidos. Não raramente nós temos um paciente que precisa de 2, 3, às vezes 4 biópsias para confirmar ou não a existência da doença. E o PSA3 ele vai ser utilizado nesse intuito. É isso que a gente espera com esse estudo. A gente espera que ele nos dê respostas para diminuir o número de vezes que esse paciente vai ser submetido a uma biópsia. E no Brasil, no mundo, quem que já fez esse estudo? É uma coisa inédita aqui no Brasil? Como é que é, doutor? Esse é um teste que ele tem um custo relativamente alto e é um teste que é comercializado nos Estados Unidos e na Europa. É um teste que é feito na Califórnia e que nós não temos... Tem alguns estudos já sobre esse marcador nesses países europeus e países americanos, mas não temos nada na América Latina e no Brasil que utiliza o PSA3. Já é um exame que já é aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas nós não temos aqui na América Latina nem no Brasil estudos com esse marcador. Então, assim, pode ser um estudo inédito justamente por conta disso. Nós vamos aplicar para a nossa população, os pacientes atendidos no Hospital de Câncer de Barretos, esse exame e tentar ver qual que é a sua aplicabilidade e se vai nos dar ou não um benefício para o paciente futuro. E quando é que você espera ter o resultado final do seu estudo e quem sabe poder beneficiar de fato todos os pacientes aqui do hospital ou quem procurar o hospital no futuro? Nós já iniciamos a fase da coleta, já da seleção dos pacientes, nós já temos os pacientes para o estudo selecionados, nós trabalharemos inicialmente aí com 150 a 160 pacientes e nós estamos apenas aguardando a importação desse exame em si, que vem dos Estados Unidos para cá, para dar início à coleta. A gente acredita que no máximo entre 6 meses a 8 meses nós já tenhamos todos os dados do estudo prontos e a gente vai poder já escrever um artigo e publicar e tornar isso público. Parabéns, doutor Alexandre, pelo trabalho. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo ciência e pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.